Olá pessoal, retornando com sujeitos do processo, agora Ministério Público. Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Esse é o principal rol de atribuições, da finalidade do Ministério Público previsto na Constituição Federal, no artigo 127. No processo penal, o Estado é detentor do jus puniendi e transferiu ao Ministério Público, ao parquet, como dizemos também na prática, a legitimidade para promover a persecutio criminis in judicio, que é promover a ação penal para objetivar a imposição de uma pena em razão daquele que cometeu um crime. Ao Ministério Público compete promover privativamente a ação penal pública. Já na ação privada, ocorre o fenômeno da substituição processual, onde o ofendido deduz em nome próprio pretensão de titularidade do Estado. Então, o Ministério Público, de forma privativa e exclusiva, atua na ação penal pública. Lógico que se o promotor der causa a não oferecer a denúncia no prazo legal, ele pode, o ofendido pode ajuizar a ação, uma queixa-crime subsidiária, mas, em regra, o Ministério Público é o titular da ação penal pública e o Estado conferiu ao ofendido a titularidade da ação penal privada, tá certo? Qual a natureza do Ministério Público? A parte minoritária da doutrina considera o Ministério Público funciona como um quarto poder, não estando subordinado ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Porém, a doutrina majoritária, a doutrina prevalente, ela entende que o Ministério Público está vinculado ao Poder Executivo. Porém, ele não tem qualquer subordinação em relação ao Poder Executivo, pois o MP goza de autonomia funcional, administrativa e financeira, ou seja, o promotor de justiça não é subordinado ao governador do Estado, por exemplo, tá bom? Outra questão interessante é a respeito da imparcialidade do Ministério Público. Na ação penal privada, o MP, isso não há dúvida na doutrina nenhuma, na ação penal privada o MP atua como parte imparcial, zelando pela correta aplicação da lei. Na ação penal privada, o Ministério Público fala sempre depois das partes, sempre depois do querelante e do querelado, e atua como fiscal da lei. Na ação penal pública, aí sim reside a controvérsia. A doutrina majoritária defende que o MP atua como parte imparcial, pois age na busca da verdade e na correta aplicação da lei. Porém, ainda uma corrente minoritária diz que o MP é parte parcial, uma vez que num processo é necessário a presença de duas partes com interesses antagônicos. Ou seja, o MP não poderia ser parte imparcial, porque no processo tem que ter sempre duas partes com interesses antagônicos. Então, nesse caso, o MP não teria como ser uma parte imparcial. O MP, quais são os princípios que norteiam o Ministério Público? O primeiro previsto no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal. Primeiro, o princípio da unidade. Considera que cada um de seus membros atua como parte integrante de um só órgão, sob uma única direção. Tal unidade, importante a gente dizer aqui, que refere-se a cada Ministério Público, ou seja, essa unidade, por exemplo, o Ministério Público do Estado de São Paulo tem a sua unidade, cada promotor pode atuar e pertence ao Ministério Público de São Paulo. O promotor de Mococa, o promotor de Taboão da Serra, o promotor de São Paulo pertence ao Ministério Público de São Paulo. Esse princípio da unidade não se refere, por exemplo, a Ministérios Públicos distintos, por exemplo, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério Público Federal. Tá bom, pessoal? Segundo princípio da indivisibilidade. Cada membro pode ser substituído pelo outro promotor segundo as prescrições legais. A gente tem, o Ministério Público tem a sua tabela de substituição automática, então cada promotor tem sempre o seu substituto na hipótese de não, ou tiver algum impedimento para
atuar no feito ou não estiver na comarca, naquele momento, e ele tem um substituto automático. Então, cada membro pode ser substituído pelo outro segundo as prescrições legais. E o terceiro princípio é o princípio da independência funcional, ou seja, cada membro exerce sua função de acordo com o seu prudente arbítrio, conforme a sua consciência, lógico que é de acordo com as leis, com a Constituição Federal, mas o membro do Ministério Público pode agir de acordo com a sua consciência, de acordo com do que ele entende como justo para o caso. Não havendo subordinação hierárquica entre os membros do Ministério Público e não se submetendo à ingerência interna ou externa, tá certo? Qual é a organização do Ministério Público? O Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E os Ministérios Públicos, a segunda organização, é os Ministérios Públicos dos Estados, né? O Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de Goiás, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Quais são as garantias que os membros do Ministério Público possuem? A primeira, a vitaliciedade, a gente já analisou em relação ao juiz e aplica-se basicamente o mesmo conceito, ou seja, após 2 anos de exercício na função, o membro do Ministério Público apenas poderá ser destituído do cargo por sentença judicial transitada em julgado. Também vigora a garantia da inamovibilidade, ou seja, o membro não poderá ser removido do local onde desempenha sua função, salvo por motivo de interesse público, e da irredutibilidade de vencimentos. Tá bom? Quais são as vedações também que o membro do Ministério Público possui? O Ministério Público não pode receber a qualquer título ou sob qualquer pretexto honorários, porcentagens ou custas processuais. O promotor de justiça ou o procurador de justiça não pode também exercer a advocacia, não pode participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista. Não pode exercer, ainda que em indisponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Não pode exercer atividade político-partidária, né? Não pode se vincular a partido político, não pode receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. E também não pode exercer a advocacia perante o órgão do qual houver se afastado antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Princípio do promotor natural. O que seria o princípio do promotor natural? Portanto, que alguns entendem, a parte da doutrina entende que não existe esse princípio, mas a doutrina amplamente majoritária defende a existência, sim, desse princípio do promotor natural, que consiste justamente na garantia do imputado de ser acusado por órgão do Estado previamente escolhido por critérios legais, afastando assim a possibilidade de designações arbitrárias pelo procurador-geral. Visa impedir o acusador de exceção. Esse princípio possui previsão constitucional, encontra assento constitucional no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, que exatamente no dispositivo que diz que ninguém será processado senão pela autoridade competente, né? Quem processa é o Ministério Público na ação penal privada, então os que defendem a existência desse princípio fundamentam justamente nessa hipótese constitucional de que ninguém será processado senão pela autoridade competente. Esse princípio também, ele objetiva impedir o que a gente chama de promotor ad hoc, que é justamente o desempenho da função de promotor de justiça por alguém que não pertence, por alguém que não integra a carreira do Ministério Público, não prestou concurso público para figurar na carreira do Ministério Público. Isso já ocorreu há muito tempo atrás. Hoje em dia é vedado esse promotor ad hoc, então só pode exercer a função de promotor de justiça quem passar por concurso público e ingressar na carreira. Tá bom? A doutrina diz que a não observação desse princípio enseja a nulidade absoluta do feito, né? Segundo a maior parte da doutrina.
Aplica-se ao representante do Ministério Público as mesmas causas de impedimento e de suspeição imposta aos juízes de direito, tá bom, pessoal? Eu não vou ler e não vou falar todas as causas, que são exatamente as mesmas do juiz e do juiz que a gente acabou de mencionar, tá bom? Vamos passar agora, então, para o acusado. O acusado é aquele a quem se imputa a prática de uma conduta tida por criminosa. Na ação penal privada, ele é denominado de querelado. Né? Na ação penal pública incondicional, acusado ou réu, e na ação penal privada, o termo técnico, a terminologia correta, é querelado. Geralmente é pessoa física, porém, excepcionalmente, desde que previsto na lei, pode ser uma pessoa jurídica. Por exemplo, a Lei 9.605 de 1998 prevê hipóteses de crimes ambientais que diz que a pessoa jurídica pode praticar esses crimes ambientais. Então, para que tenha essa previsão, essa imputação à pessoa jurídica deve ter essa previsão legal, tá, né, essa previsão legal. Importante a gente mencionar que os menores de 18 anos, os animais e os mortos não podem figurar como acusado, tá bom? A pessoa do acusado deverá ser identificada desde o início na denúncia. Porém, às vezes a gente não tem desde o começo o nome correto da pessoa, mas tem as principais características, seja físicas, seja civis, sabe, de quem que ele é filho, por exemplo. Então, a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome não impedirá o oferecimento da denúncia, desde que seja certa a sua identidade física. Aí, quando souber a identidade civil do acusado, a gente adita a denúncia, o Ministério Público, o Promotor de Justiça adita a denúncia e coloca o nome correto do acusado na peça acusatória. Quais são os direitos do acusado? Direito de ver respeitada sua integridade física e moral. Direito de ser processado e julgado pela autoridade competente. Direito de não ser privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Direito de se presumir sua inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Direito de não produzir provas contra si mesmo. Direito de não ser informado, direito de ser informado de seus direitos quando for realizada a sua prisão. E direito de permanecer calado, ou seja, esse direito de permanecer calado, ele não pode ser utilizado contra o acusado. O juiz não pode interpretar esse silêncio do acusado, por exemplo, no seu interrogatório em sede policial, né? Muitas vezes, quando uma pessoa é presa e é interrogado pelo delegado de polícia, ele acaba ficando em silêncio, ele fala que ele vai falar somente em juízo. Esse silêncio do acusado na fase de inquérito policial não pode ser interpretado pelo juiz contra o acusado, né? O juiz não pode falar, então se ficou quieto, quem cala consente, né? Aquele ditado popular. O juiz não pode fazer isso, é um direito do acusado ficar em silêncio, e como direito ele não pode ser utilizado, esse direito não pode ser utilizado contra ele mesmo, tá bom? Vou fazer uma nova pausa e já retornamos com o defensor, tá bom? Já voltamos, pessoal.